da nossa meditação hoje. Apocalipse 19, por favor. Apocalipse de número 19. Vamos ler o versículo de número 7, versículo 8 e 9. Começando pelo versículo 7, Apocalipse 19, 7 a 9. Diz assim: regozijemo-nos e alegremo-nos e demos-lhes glória. Demos-lhe glória, porque vinham as bodas do Cordeiro, e já a sua esposa se aprontou. Olha que palavra. Vou ler de novo. Versículo 7 do capítulo 19 de Apocalipse. Regozijemo-nos e alegremo-nos, e demos-lhe glória, porque vindas são as bodas do Cordeiro, e já a sua esposa se aprontou, e foi-lhe dado que se vestisse de linho fino, puro e resplandecente, porque o linho fino são a justiça dos santos. E disse-me: bem-aventurado aqueles que são chamados à ceia das bodas do Cordeiro. E disse-me: estas são as verdadeiras palavras de Deus. Glória a Deus. Apocalipse, capítulo 19, versículo 7 até o versículo 9. Glória a Deus. Bom, as bodas do Cordeiro, né? Nós estamos aqui num texto muito profundo, no texto profético, maravilhoso, mirífico e estritamente espiritual. As bodas do Cordeiro, elas seguir-se-ão ao julgamento da igreja. Então estaremos aos pés do nosso amado Salvador, adorando ao Senhor, cheios de alegria, cheios de gozos inefáveis. Aleluia. Os salvos, eles estarão juntamente com Cristo. Eles vão conhecer os santos do Antigo Testamento, né? Os que forem salvos, nós, no caso, nós todos que formos arrebatados, que formos salvos, passarmos pelo crivo do tribunal, recebermos as nossas recompensas com o corpo glorificado, aleluia, com o corpo ressurreto, no caso daqueles que estiverem mortos em Cristo nesta época ou neste tempo. E nós vamos conhecer os santos do Antigo Testamento e nós vamos nos reencontrar com aqueles que foram antes de nós. E eles foram antes de nós estar com o Senhor. Aleluia. Nós vamos ver os santos do Antigo Testamento, os santos do Novo Testamento, e vamos ver aqueles irmãos nossos que já faleceram, aqueles que foram antes de nós. Nós vamos todos nos encontrar lá, porque a batalha na terra estará findada. Chegou o dia triunfal, aleluia. E os que foram salvos, eles serão elevados, e os ímpios crônicos serão castigados. Aleluia. Os salvos, eles estarão livres de todas as lutas, de todas as angústias, de todas as dificuldades. Estará livre do mal, estará livre do pecado. Os olhos serão enxutos. Só vão contemplar agora, a partir desse momento, que forem arrebatados, estiverem no céu, só vão contemplar a face adorada do nosso Senhor. E como não será, irmão, a recepção por Deus, por todos os santos anjos, do cortejo chegado da terra, aleluia, composto por miríades e miríades de fiéis, multidões de salvos, tendo à frente o Senhor Jesus, que os salvou por sua graça, salvou pela sua misericórdia, dando a sua vida como
expiação, sacrifício expiador, provando o seu amor pelas almas perdidas. Será que você estará lá? Como está a nossa vida diante de Deus? As bodas do Cordeiro, elas irão aparecer aqui no capítulo 19, quando alguns acham que elas deveriam já aparecer no capítulo 4, né? No capítulo 3 ou no capítulo 4. Mas ela aparece no capítulo 19, aparece também em outras passagens. E há uma comparação muito forte aqui na vinda de Jesus, né, na volta de Jesus, e há um simbolismo e uma comparação. A comparação que a Bíblia nos mostra é a comparação de um casamento, né? A comparação de uma festa de casamento, de um banquete de casamento, e também chama de uma ceia lá no seu reino. Nós temos aqui um convite. O convite está no versículo de número 7. Observe Apocalipse 19, vamos entrar aqui no texto. No versículo de número 7 diz: regozijemo-nos e alegremo-nos e demos-lhe glória, porque vindas são as bodas do Cordeiro e já a sua esposa. Observe, não é noiva, é esposa já. A sua esposa se aprontou. Aqui nós temos no casamento judaico, que é o retrato ao qual a Bíblia fala aqui, a comparação. No casamento judaico tem 3 fases, certo? Aqui vai estar revelando o casamento de Cristo com a sua igreja. As bodas, né? As bodas do reino. Elas são as festividades de recebimento dos elementos do reino. Entre os judeus existia 3 etapas. Vamos para as etapas do casamento. Em 3 etapas os judeus se casavam. A primeira etapa é conhecida como a etapa da promessa. Era um compromisso que equivalia à promessa, um pacto feito dos pais das crianças, e esse compromisso era feito entre os pais quando eles ainda eram crianças, e era familiar, e existia-se dotes. Então o noivo e a noiva, ou o menino e a menina, já estava prometido um ao outro. Glória a Deus. Então os pais firmavam esse pacto, o tempo passava, ia-se para a segunda fase. A segunda fase do casamento chama-se a fase do contrato. Ou seja, era efetuado legalmente diante de um juiz. E diante do juiz de paz, e equivalia ao casamento feito hoje em regime civil, casamento chamado de civil. Mas não dava direito aos noivos viverem juntos ainda. Se você observar em Lucas ou Mateus capítulo 1, versículos acho que 17 e 18, a Bíblia vai falar que Maria estava desposada com José. Então, antes, a Bíblia diz, antes de se juntar. Vamos ler esse texto, vamos. Mateus, deixa Apocalipse marcado aí. Venho aqui para Mateus, glória a Deus, para você pegar aqui o raciocínio. Mateus capítulo 1, versículo 18. Observe, Mateus capítulo 1, versículo 18. Diz assim, ó: ora, o nascimento de Jesus Cristo foi assim. Estando Maria, sua mãe, desposada com José, antes de se ajuntarem, antes de se deitarem na lua de mel, antes de contraírem núpcias, antes de terem qualquer relação, achou-se ter concebido do Espírito Santo. Então aqui eles estão na segunda fase, faltava a terceira. Qual é a terceira fase? A terceira fase é a fase das bodas, ou a fase do recebimento da esposa
pelo esposo em sua própria casa. Por quê? Porque na fase da promessa passava-se o tempo, as crianças cresciam, aí havia o contrato e ele tinha que construir uma casa para receber a sua noiva, aprontar a sua casa e para receber a noiva, ok? Então, é aquilo que Jesus falou. Na casa de meu pai, João 14, 1, 2 e 3. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu vos teria dito. Porque eu vou preparar, observe, vou preparar lugar. E quando eu for e preparar-vos lugar, voltarei outra vez e os levarei para mim mesmo. Para quê? Para as bodas, para a festa do casamento. Então é a fase da promessa. Ele deixou a sua promessa, ele fez o desposamento, aleluia, na cruz e vai receber a sua noiva nas suas recâmaras. Glória a Deus. Então esta equivale aqui à última etapa ao casamento, recebimento da esposa, na casa do esposo. O esposo, nós sabemos, Cristo, a esposa, a igreja. Assim, as bodas do reino serão as festividades nas quais a igreja ela será recebida na casa do seu esposo, depois dele ter preparado o lugar para ambos. Amém, irmão? Você está entendendo? Então, nessa ocasião aqui, a igreja ela será recebida em sua casa. Aleluia! Na Nova Jerusalém. Então, a esposa, entre as nações, a esposa ilustre, a esposa do Cordeiro, ela estará à direita e adornada com linho fino. A igreja e as suas convidadas no meio da festa, as palavras semelhantes ditas por Eliezer a Rebeca, diante de Labão, lá em Gênesis no capítulo 24, que ele é um retrato de Cristo à igreja, de Abraão, quando ele chama o seu servo Eliezer ou Eleazar, para ele ir em busca de uma noiva para o seu filho Isaque, uma noiva que fosse da sua parentela, e ele vai para as terras de Labão, e ele encontra a Rebeca, e ele leva um camelo cheio de talentos de ouro, e ele leva para dar a ela aqueles presentes, ou seja, a representação de Abraão é a representação do pai. A representação de Eleazar ou de Eliezer é a representação do Espírito Santo. De Isaque, Cristo, e de Rebeca, que é a noiva, a igreja. Então Deus Pai envia o Espírito Santo para preparar a noiva, para trazer os presentes. Que presentes são esses? Os dons espirituais. Aleluia. Os dons espirituais são os presentes do Eleazar. Glória a Deus. Então a noiva, ela estará adornada entre as nações. E a pergunta é que o Labão faz para Rebeca: vais tu com este varão? E ela diz: eu irei com ele. Aleluia. As nações testemunharão naquele dia, quando a igreja ela for apresentada como esposa do Cordeiro. Os amigos do esposo e da esposa, que são os 5 ministérios. Você observa que há 5 ministérios: apóstolo, profetas, evangelistas, pastores e mestres. Apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e mestres. O apóstolo é o fundamento, aquele que fundamentou a igreja, o que iniciou lá atrás. É o que dá o apoio. Ou seja, você não consegue pegar nada sem esse dedão aqui. O apóstolo é o que fundamenta a segurança. O profeta é aquele que aponta o pecado, que aponta o defeito, que aponta e anuncia ou a bênção ou o juízo, ou a bênção ou a maldição. Ele aponta e diz: assim diz o Senhor. O evangelista, que é esse dedo mais comprido,
é aquele que atravessa o oceano para ir buscar uma alma, para pregar o evangelho para uma alma. É o evangelista. Ele ultrapassa todas as barreiras. Ele vai longe atrás de pregar o evangelho para alguém. Está compreendendo? Eu creio que você está compreendendo. Esse dedo aqui, que é representado pelo pastor, é aquele que é o dedo onde se coloca a aliança. Pastores, apóstolos, profetas, evangelistas, pastores. Porque ele está compromissado com a igreja local. Não casado, porque a igreja já tem um esposo, que é a igreja. Mas ele está comprometido ali com a igreja local. Ele tem uma aliança de comprometimento como anjo daquela igreja. E mestre representado por esse dedo pequeno aqui, é aquele que vai aonde ninguém vai. É aquele que pega um versículo e transforma em algo poderoso de revelação, de ensino da palavra de Deus. Aleluia. Então, os 5 ministérios, ele também é visto na questão da preparação da igreja. Porque são aqueles que instruem a igreja. São aqueles que estão para edificar a igreja nos dons o qual eles foram recebidos ou foram doados para eles. Quando você observa as 10 virgens, 5 loucas e 5 prudentes, representa exatamente estes 5 ministérios. 5 ministérios prudentes, que são bem desenvolvidos, que são sábios, que não se contaminaram. 5 noivas prudentes e as 5 noivas tolas, loucas, são ministérios mal administrados, ministérios falsos, ministérios desleixados, ministérios que trabalham não de forma que deveria trabalhar, mas trabalham de forma subreptícia, de forma de desleixo. Então as cinco loucas perdem quando o noivo vem, mas as 5 prudentes, os ministérios bem zelosos e zelados, eles vão em busca, ou melhor, elas acompanham o noivo. Aleluia. Quem está pregando esse pensamento aí, irmão? Dá um glória a Deus aí, dá um glória a Deus aí. Apocalipse 19:7. Regozijemo-nos e alegremo-nos e demo-lhes glória, porque é chegado o dia das bodas do Cordeiro e a sua esposa, aleluia, se aprontou. Olha aqui o aprontamento da esposa, o aprontamento da noiva, o aprontamento daquela que está saindo da segunda fase, do desposamento, está indo para núpcias, está indo para as bodas, para o casamento, para a efetuação da cerimônia em si. Aleluia! Aí a Bíblia diz assim, ó o aprontamento da noiva. Capítulo 19 de Apocalipse, 7, 8 e 9, é o aprontamento da noiva. As vestimentas da esposa, como sacerdotisa, nos dias de suas bodas. Versículo 8, e foi-lhe permitido vestir-se de linho puro e brilhante. Este linho aqui, também representado pela roupa de um sacerdote, que era de linho. E este linho tem um significado. A Bíblia diz aqui no versículo 8 o que simboliza ou significa este linho. Diz assim, pois o linho fino é a justiça dos santos. Glória a Deus. Nós temos um texto complementar aqui, bem comparativo, que é os prenúncios das bodas do Cordeiro em Provérbios. Gostaria que você abrisse a sua Bíblia em Provérbios capítulo 9, por favor. Provérbios capítulo 9. Provérbios capítulo 9. Vamos ler os versículos 1 até o versículo 5.
Provérbios 9, 1 a 5. Vamos lá. A sabedoria edificou a sua casa. Olha aí, ó. Ele foi preparar a casa. Eis que vou preparar lugar. Porque a terceira fase do casamento era o seguinte. A primeira era o contrato, a promessa, né? O segundo, a primeira era a promessa, a segunda era o contrato. E no contrato se lavrava um documento, se escrevia um documento, e o noivo só casava com a esposa quando edificasse a casa, quando construísse a casa, certo? Porque até um ditadozinho bem popular, conhecidíssimo: quem casa quer casa. Então ele tem que pegar a esposa para levar para a sua casa. Vamos lá. A sabedoria, que a sabedoria é Cristo, Jesus Cristo é a sabedoria personificada. A sabedoria edificou a sua casa, já lavrou as suas 7 colunas. Olha só, 7 colunas. 7 é aí o número perfeito, é o número da perfeição. Lembrando que a festa de casamento duravam pelo menos 7 dias. Aleluia, que tremendo. 7 dias, representação dos 7 anos. 7 anos que a igreja estará nessas bodas do Cordeiro. A festa de casamento judaica era 7 dias. 7 anos estaremos lá. Então, aqui ó, a sabedoria edificou a sua casa, lavrou as suas 7 colunas. Esse número 7 é muito importante na palavra. 7 voltas de Jericó. Deus cria o mundo em 6 dias, no 7º descansa das suas obras. 7 mergulhos no Jordão. Nós vemos, o que mais? 7... É tanto 7 que a gente acaba se perdendo. Mas existe 7 trombetas, 7 selos, 7 taças, 7 vezes, se eu não me engano, em Apocalipse fala das 7 bem-aventuranças. Então tudo é 7. Aqui é um número completo, é um número perfeito. Observe, aqui ó. A sabedoria edificou a sua casa, já lavrou as suas 7 colunas. Versículo 2. Já imolou os seus animais, misturou o seu vinho e preparou a sua mesa. A mesa está preparada. Prefigura o memorial da ceia do Senhor e das bodas do Cordeiro, né? A mistura é da água, divindade, e o vinho da humanidade. Ilustra a encarnação de Cristo aqui também. Provérbios 9, versículo 3 agora. Já enviou as suas criadas e proclama o seu convite sobre os lugares altos da cidade, dizendo: quem quer que seja simples, venha aqui. E aquele a quem faltava o entendimento, diz: vem e come do meu pão e bebe do vinho que tenho misturado. Observe, ele mandou as suas criadas. Essas aqui eram as que anunciavam, eram aqui as que anunciavam. As criadas, no Mateus 25, elas são chamadas de virgens. Por quê? Porque o cortejo, irmão, é por isso que é bem necessário você conhecer a cultura bíblica. Porque o cortejo de casamento, a festa de casamento judaica é diferente da nossa cultura. Da nossa cultura, quem se espera a entrada é a noiva. Lá não, aqui nessa época cultural, o que se esperava era o noivo. Quem atrasa hoje é a noiva. Aqui, quem atrasa é o noivo, no capítulo 25 de Mateus. Não estou pregando lá, estou só citando, estou falando de Apocalipse 19. Mas, observe, estas mulheres, elas tinham um ritual para cumprirem. Elas cumpriam um cortejo, elas saíam anunciando, elas saíam levando convite, elas saíam chamando: o noivo está chegando, o noivo vem aí, está chegando o noivo e tal. E elas saíam com os convites, elas saíam com as lâmpadas acesas, para que as pessoas que fossem recebendo o convite iam acompanhando também no cortejo. Então este texto traz prenúncios das bodas do Cordeiro, já desde o Antigo Testamento. Isso não é coisa do Novo Testamento. Entenda isso. Então é tremendo você ver a Bíblia. Muito bem, Joe. As 7 igrejas, né? 7 trombetas, 7 selos, 7 taças, as 7 igrejas, 7 cartiçais de ouro, né? As 7 igrejas, quem é que sabe? Filadélfia,
Sardes, Tiatira, Laodiceia. São 7 igrejas. Então vamos lá. Nós também temos aqui um texto em Salmo 45. Nós temos a visão do esposo na sua vinda em Apocalipse 19 e 11. A visão do esposo da sua vinda, Apocalipse 19 e 11, que aqui é para a batalha do Armagedon, um ano depois, as bodas do Cordeiro em tempo humano. A beleza do esposo, ela vai mostrar aqui nesse texto, Salmo 45, vamos para lá, Salmo 45 agora, eu estou no Salmo 45. A Bíblia vai dizer o seguinte, diz que ele é belo, a graça de Deus nos seus lábios e a bênção eterna que ele recebeu. Ó. Salmo 45, vamos para o versículo 2. Quem achou aí, digita aí Salmo 45, verso 2, enquanto eu tomo água. As 7 igrejas, Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia. 7 igrejas. Amém? Vamos lá. Salmo 42. Olha o versículo 2. Ó. Tu és mais formoso dentre os filhos dos homens. A graça se derramou em teus lábios. Por isso Deus te abençoou para sempre. Está falando aí do esposo. Ó. Agora o conselho do Espírito Santo ao esposo. Ó valente, cinge a tua espada sobre a tua cintura, em tua glória e em majestade. Versículo 45 e 4. Salmo 45 e 4. Fala aqui da sua posição real e a sua missão, né, e o seu constante aprendizado. Em tua majestade prospera, cavalga triunfante em defesa da verdade, da humildade e da justiça, e a tua mão direita te ensinará coisas tremendas. Agora nós vamos ver, irmão, olha aqui que profundo a escritura. Nós vamos ver que os ornamentos de longo alcance do rei, que é o esposo, e o temor dos seus inimigos, ó. As tuas flechas são penetrantes, com as quais os povos cairão diante de ti, e elas penetrarão no coração dos inimigos do rei. O trono que Deus te deu é eterno, e para sempre. Cetro de equidade é o cetro do teu reino. Aleluia. Aí, agora, no versículo 7, no verso 7, vai mostrar o caráter e a unção, né, que foi feita pelo seu pai, que é o óleo da alegria. Amaste a justiça e odiaste a injustiça. Por isto Deus, o teu Deus, te ungiu com óleo de alegria, muito mais do que os teus companheiros. Está falando de Cristo, lá em Hebreus repete esse texto. O rei Jesus agora chegando, irmão, aleluia, é agora. Olha que ele vem. Agora no versículo 8, o rei Jesus está chegando para as bodas do Cordeiro, seu perfume e a sua herança agora, ó, verso 8, vamos lá. As tuas vestes exalam mirras, ele vem cheiroso, ele vem arrumado, ele vem, glória a Deus, ele vem com a roupa especial, exalando mirra, aloés e cássia. Desde os teus palácios de marfim te alegram sons de instrumentos de corda, é festa, é alegria. Nós temos a visão do esposo, ele vem ornamentado, ele vem cavalgando no cavalo aí de guerra, luxuoso, ele vem com a espada cingida, ó, cinge a tua espada sobre a tua coxa, ó valente. O óleo de alegria está sobre a sua vida. Está falando da visão do esposo. Agora vamos ver a visão da esposa. A segunda visão. A primeira visão é a visão do esposo.
A primeira visão é a visão do esposo, a segunda visão é a visão da esposa, da igreja. O Salmo poderoso. Versículo 9. Olha só a visão da esposa. Ela está entre as nações, a esposa ilustre, a esposa do Cordeiro, à direita, por quê? Porque os que vai para a esquerda é os bodes para serem condenados. As ovelhas, que é a esposa, estará do lado direito com ouro fino. A igreja aqui, as suas convidadas para a festa. As palavras aqui semelhantes às palavras de Eliezer. Olha só, Salmo 45, irmão, vamos lá, verso 9. Quem está acompanhando, dá uma glória a Deus. Entre as favoritas da tua corte estão filhas de reis, mas à tua direita está a rainha ornada com ouro finíssimo. Aleluia. Olha só. Filhas de reis. Verso 10. Filha, escuta. Aqui é o conselho do Espírito Santo à igreja recém-chegada à casa nas bodas do Cordeiro. Filha, escuta, considera, inclina os teus ouvidos, esquece do teu povo e da casa de teu pai. Resumindo, traduzindo para espiritual. Esquece o mundo. Esquece as tuas guerras, esquece as tuas batalhas, esquece as tuas amarguras, esquece as tuas angústias, esquece as tuas tribulações, esquece as tuas provações, esquece as tuas privações, esquece as tuas tristezas, esquece as tuas depressões, esquece as tuas ansiedades, porque agora o nível é outro, agora a dimensão é outra, agora é bodas do Cordeiro, é alegria, é triunfo, é vitória na eternidade, é o peso de glória que Ele tem preparado para a sua igreja, que já tem passado por muitas provações aqui na terra. Quantos dão glória a Deus? Verso 11. Porque de tal modo o rei desejará a tua formosura, porque ele é o teu Senhor, rende-lhe homenagem. Salmo 45, verso 12. E as filhas de Tiro, olha, as nações que testemunharão aquele dia, irmão, quando a igreja for apresentada como esposa do Cordeiro. E as filhas de Tiro e os mais ricos virão a ti com presentes, implorando o teu favor. Que coisa linda. Agora, a igreja na Nova Jerusalém. Verso 13. Gloriosa é a filha do rei dentro do palácio. Suas vestiduras são tecidas de ouro. O ornamento, o aprontamento, o vestido da noiva, o aprontamento da igreja, da esposa. Vou ler de novo. Gloriosa é a filha do rei dentro do palácio, porque chegou em casa, chegou nos céus, chegou na Nova Jerusalém. Suas vestiduras são tecidas de ouro. Os amigos do esposo e da esposa agora, versículo 14, vai falar. O noivo que veio buscar as virgens para prepararem a esposa, tipo dos ministérios que eu falei lá, levantados para edificar a igreja. Versículo 14, será conduzida à presença do rei com vestes bordadas de ouro, após ela as virgens que acompanharão atrarão a ti. Aleluia. Era o cortejo das virgens. Elas levavam a noiva até o noivo. Elas iam convidando. Elas passavam um tempo aprontando a noiva, cuidando dos detalhes. Aleluia. Elas a levavam até o noivo. Glória a Deus. Irmãos, isso é muito profundo. É as bodas do Cordeiro aqui. A Bíblia é bela. A palavra de Deus é linda. Após ela, as virgens que a acompanham atrarão a ti. Então nós estamos aqui,
nas bodas do Cordeiro. Observe. Vamos ler de novo, ó. Apocalipse 19, versículo 7, ó. Regozijemo-nos e alegremos-nos e demos-lhes glória, porque vindas são as bodas do Cordeiro, e já sua esposa se aprontou, e foi-lhe dado que vestisse de linho fino, puro e resplandecente, porque tinha ouro também, lá em Salmo, que nós acabamos de ler, porque o linho fino são a justiça dos santos. E disse-me, escreve, bem-aventurados aqueles que são chamados à ceia das bodas do Cordeiro. São bem-aventurados, por quê? Porque estarão com o convite do casamento, estarão participando. Ao mesmo tempo são convidados, ao mesmo tempo são a noiva, a esposa, e ao mesmo tempo é a cidade Nova Jerusalém. Olha só, irmão, que coisa tremenda, a tridimensionalidade da visão escatológica, profética e analítica de João. Versículo 9. Disse-me, escreve, bem-aventurado aqueles que são chamados à ceia das bodas do Cordeiro. E disse-me, estas são as verdadeiras palavras de Deus. Agora vem aqui comigo, ó, vem aqui comigo para Apocalipse 21, Apocalipse 21, certo? Apocalipse 21, versículo de número 1. Vamos ler até o 2. Apocalipse 21, versículo 1. E vi um novo céu, uma nova terra, porque já o primeiro céu e a primeira terra passaram, e o mar já não existe. E eu, João, vi a cidade santa, olha só, a Nova Jerusalém, que desce do céu, adereçada como uma esposa, ataviada para o seu marido, aprontada para o seu marido, de vestes de núpcias ou de festa. Agora veja o versículo de número 9. E veio um dos 7 anjos que tinham as 7 taças cheias das últimas pragas, e falou comigo dizendo, vem, mostrar-te-ei a esposa, a mulher do Cordeiro. Versículo 10. E levou-me em espírito a um grande e alto monte. Olha só, grande e alto monte, local elevado. E mostrou-me a grande cidade, a santa Jerusalém, que descia do céu. A Jerusalém vem descendo do céu. Ela está em um alto monte, no lugar elevado. Aleluia. Isaías agora toma a palavra profética e também faz a comparação profética da vinda do Cordeiro, da comunhão do Cordeiro com a igreja, das bodas do Cordeiro. Ela apresenta aqui como um casamento também. Vem para cá comigo para Isaías 61. Vamos lá, irmãos. Isaías 61, quem está aí digita. Isaías 61, quem está acompanhando dá uma glória a Deus. Fala alguma coisa aí se você está sendo edificado por essa palavra. Isaías 61, aqui é Bíblia, irmão, é Bíblia. Não tem profetada não, viu? Aqui é Bíblia, é profecia pura, legítima, lídima. Glória a Deus. Isaías 61, versículo de número 10. Isaías 61 e 10. Regozijar-me-ei muito no Senhor. A minha alma se alegra no Senhor, no meu Deus. Porque me vestiu de vestes de salvação, me cobriu com manto de justiça. Lá vai, aguenta aí, segura aí. Como um noivo que se adorna com atavios, e como noiva que se enfeita, que se apronta, que se arruma com as suas joias. Bodas do Cordeiro. Glória a Deus. Aleluia. Então a igreja estará lá participando deste grande evento. A igreja será arrebatada. A igreja estará há 7 anos. A igreja estará com o Cordeiro. Será recebida em casa. No momento que ela é recebida em casa, a cidade já vem descendo.
e as bodas vêm acontecendo. Embaixo na terra acontecendo a grande tribulação. A confusão estará grande aqui embaixo, mas a igreja estará guardada aqui em cima, em comunhão, nas moradas. Há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus, o santuário das moradas do Altíssimo, porque Deus está no meio dela e não será abalada, e Deus a ajudará ao romper da manhã. As nações se embraveceram aqui na grande tribulação na terra, os reinos se moveram e ele levantou a sua voz, a terra se derreteu, mas o Senhor dos exércitos está conosco, o Deus de Jacó é o nosso refúgio, ele é a nossa fortaleza. Aleluia. Então, irmãos, o que acontece? Jesus, ele deixou bem claro para Israel, para os remanescentes que irão ficar. Porque a igreja estará lá, mas ele vai vir na sua segunda vinda. Ele vem depois das bodas, passados 7 anos, 7 anos de bodas do Cordeiro, 7 anos de festa no céu, mais 7 anos de caos na terra, 7 anos de grande tribulação. Anticristo, a besta, falso profeta, reinando. 3 anos e meio o pacto será quebrado, 3 anos e meio será desolação total. Anticristo, falso profeta, o diabo, tudo que não presta estará quebrando o pau aqui na terra. Imagine, só poderá comprar, só poderá vender, só poderá negociar quem tiver o número da besta. O pessoal até me perguntaram muitas vezes: pastor, o que é o número da besta? O que é isso? Não sei o que, é um chip, é isso, é aquilo. Irmão, não precisa ficar me perguntando, ficar se perguntando que número é, ou melhor, o que é, se é um objeto, como vai ser, porque isso não importa para você. Porque você não vai estar aqui com esse número, você vai estar lá com o sinal do Cordeiro. Você vai estar lá com o Cordeiro. A primeira coisa que a Bíblia diz 3 coisas aqui, ó. Se for para Apocalipse capítulo 13, daqui a pouco eu volto para me encerrar na questão das bodas. Apocalipse capítulo 13, versículo 16, a Bíblia diz assim, ó: e faz que a todos, pequenos e grandes, ricos e pobres, livres e servos, lhes seja posto um sinal na mão direita ou na testa. Mão direita ou na testa. Mão direita é a mão, né, de honra. A destra, a direita, algo principal. Na testa, algo visível, algo que todo mundo está vendo. Então ele diz assim, ó: para que ninguém possa comprar ou vender. Agora imagine aí, irmão, se com essa pandemia que aconteceu, quando iniciou a questão das quarentenas do coronavírus, o povo correu para comprar álcool em gel, até papel higiênico, faltou coisas em prateleiras, faltou coisa, ficou escasso. E depois trouxeram as coisas, os álcools, e subiram os preços. E as pessoas compraram. Precisavam. Mas imagine, naquele dia, nesses dias de angústia, vão querer comprar. Vai estar caro. A carestia estará grande. Tem um cavaleiro que, lá em Apocalipse 6, que fala de que ele está com uma balança na mão, que fala da fome e da miséria. Vai até ter na prateleira, mas não vão poder comprar, a não ser que tenha a marca. Você compra com o quê? Você compra com dinheiro. Então o que é que vai validar como dinheiro para você pegar a mercadoria? Esta marca.
Não sei se vem embutido, aclopado em chips de cartão de crédito ou em chip no corpo, eu não sei. Mas a Bíblia diz assim, ó, para que ninguém possa comprar ou vender. Agora imagine os desviados, sabendo da Escritura, não quiseram aceitar a Cristo, não quiseram voltar para a igreja, estarão aqui. Como eles vão fazer? Aí tem que escolher, meu irmão. Ou morre para ser salvo nesse dia, na tribulação, não adora a besta e é degolado, ou morre de fome porque não vai aceitar o número da besta, a angústia será grande. Veja bem a seriedade da Escritura. Não vai poder nem comprar, não vai poder negociar, não vai poder vender nem comprar. Aí diz assim, ó, senão aquele que tiver. Observe isto. Eu estava lendo esses dias e a Bíblia diz, Apocalipse 13, verso 17. Anote aí, digite aí, Apocalipse 13, verso 17. Eu estava lendo esses dias e eu aí notei uma coisa que eu não sei se você notou, mas eu notei. Diz assim, ó, senão aquele que tiver, primeiro, o sinal, segundo, o nome da besta, ou terceiro, o número do seu nome. Então observe, nem sempre é o número. Pode ser um sinal, pode ser o nome e pode ser o número da besta. E a Bíblia diz, o 18, ó, aqui é a sabedoria, aquele que tem entendimento, calcula o número da besta, porque é número de homem, ou o seu número é 666. Então observe, eu não vi nenhum comentário bíblico, tem um livro de pessoas estudiosos escatológicos e teólogos que escreveram isso. Eu não vi, não sei se escreveram, não sei se tem, mas eu lendo aqui, eu não consultei, mas eu lendo eu percebi isso. Nem sempre é um número, é um sinal, é o nome e é o número. Porque senão a Bíblia não dizia ou o sinal, ou o número, ou o nome. Então pode ser o sinal, ou nome ou número. E ele diz e explicita aqui o número, mas a Bíblia não deixa claro o que verdadeiramente vai ser este sinal, como é que vai ser feito, como vai ser estampado. Ok? Mas o certo é que há. Então, 666 é 3 vezes o número 6, né? Aí nós vamos para a gematria, a numerologia bíblica, e eu não vou entrar nesse detalhe agora, né? Eu não estou falando sobre a besta, nem falando sobre o anticristo, nem a grande tribulação. É só para só uma cereja no bolo aqui. Glória a Deus. Então, para me terminar, vamos para a conclusão. Então, Jesus, ele arrebata a sua igreja. A igreja está no céu, na Nova Jerusalém, a cidade quadrada, porque o anjo mediu, o formato da cidade é quadrada, tem 12 portas, 3 portas, né, as 3 portas de cada lado, são 12 portas, e cada porta é uma pérola, as portas são de pérolas, aleluia. Então observe o seguinte, Jesus disse que a segunda vinda, cuidado para que não vos pegue desapercebido naquele dia. Esteja pronto, estejam atentos, veja o sinal, olhe o sinal da figueira. Vocês olham, vocês sabem que está próximo o verão, olhe os céus e tal. Então ele diz assim, cuidado, ele manda mensagens para Israel. Há profecias que são para Israel e há profecias que são para a igreja. Você não pode pegar uma profecia que é para Israel para você com a igreja, não. Há profecias que são para Israel e há profecias que são para a igreja. Então, quer ver? Vamos lá. Para mim fechar agora aqui, quero que você abra
a Bíblia em Lucas, Evangelho de Lucas, capítulo 12. Evangelho de Lucas, capítulo 12. Quem achou diz amém. Jesus, ele conta uma parábola aqui. Ele conta a parábola do rico, né, insensato, no capítulo 12, versículo 13 de Lucas. E no versículo 35, Lucas 12, 35, vamos lá. Ele diz assim, ó: estejam, olha a alerta que ele dá aqui para Israel. Estejam cingidos os vossos lombos e acesas as vossas candeias. Isso te lembra alguma coisa? Cingidos os vossos lombos, acesas as vossas candeias. 5 virgens, 5 loucas e 5 prudentes. Umas tinham azeite para a lâmpada, outras não. Estava apagada, mas ele diz, ó: estejam acesas as vossas candeias. Versículo 36. Agora esse aqui, meu irmão, é o que vem um forte, ó. Dá um glória a Deus antecipado, dá um glória a Deus aí. E sede vós semelhante aos homens que esperam o seu Senhor, quando houver de voltar das bodas, para que quando vier e bater, logo possam abrir-lhes. O que é que ele está falando aqui? 7 anos de bodas. Ele vai vir com a igreja. Israel, o remanescente, estará guardado. Então ele diz, ó: fiquem vigilantes. Pequenino rebanho remanescente de Israel, judeus remanescentes. Fiquem vigilantes, porque quando o Senhor houver de voltar das bodas, para que quando vier e bater, logo possam abrir-lhes. Então ele vai voltar das bodas. E vai haver aqui uma salvação de Israel. Salvação dos remanescentes, dos que ficaram na grande tribulação, dos poucos que vão, ou muitos, porque fala de uma multidão, né? Que não negaram a fé, que não quiseram o número da besta, que não se prostraram diante da besta, foram degolados, foram martirizados, mas ele vai voltar das bodas, ele está dizendo. Bem-aventurado, ó, versículo 37, bem-aventurado aqueles servos, os quais, quando o Senhor vier, achar vigiando. Então ele coloca as parábolas aqui das virgens e dos servos, parábolas voltadas para Israel. Pregamos voltados para a igreja. É bonito, até encaixa, mas essas parábolas são para Israel. Bem-aventurado aqueles servos, os quais, quando o Senhor vier, achar vigiando. Em verdade vos digo que se cingirá e os fará sentar à mesa, chegando os servirá. Aí ele diz, e se vier na segunda vigília, e se vier na terceira vigília, e os achar assim, bem-aventurados são os tais servos. Porque quando ele vier das bodas, ele vem com a sua igreja. Ele vem resgatar Israel das mãos do anticristo, destruir o anticristo, destruir o falso profeta. E os ímpios, julgamento, aí vai ser lançado no lago de fogo. Amém? Bodas do Cordeiro. As bodas do Cordeiro. Vá se preparando. Vá se ataviando. Porque o momento está chegando. A noiva está se aprontando. O noivo está terminando os últimos detalhes da casa. E quando o casamento era anunciado, o som dos instrumentos tocava. Pam, pam, pam,
Parararam, 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 pam, 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 pararam, pararam, pam, pararam. Que banana é esse? É a trombeta que vai soar. Aleluia. Glória a Deus. Nós vamos nos encontrar lá, meu irmão, nas bodas do Cordeiro. Amém? Glória a Deus. Você recebe essa palavra, você foi edificado por essa palavra, então dá um glória a Deus. Curte aí o coraçãozinho aí bem muito, vai, como forma de um glória a Deus. Receba esta palavra, que Deus te abençoe, seja edificado. E na próxima sexta-feira a gente continua nesse assunto, né, no assunto escatológico. Vamos ver um outro assunto importante sobre a escatologia bíblica, né? Nós já vimos muitos assuntos aqui na sexta-feira e vamos continuar, tá certo? Então, que Deus em Cristo te abençoe. Deus te dê uma noite de paz, uma noite tranquila, debaixo da presença do Senhor. E fica firme no Senhor, persevera na fé, está acabando. Essa quarentena está se esgotando, no nome de Jesus. Os comércios vão voltar, se Deus quiser. Em nome de Jesus. A economia brasileira vai voltar ao normal. Esse vírus vai ser destronado, vai ser destruído. E os cultos nas igrejas também vão voltar, no nome de Jesus. Persevera aí, se segura. Não deixa ninguém roubar a tua fé. Não deixa ninguém tirar aquilo que Deus colocou nas tuas mãos. Segura firme. Que Deus te abençoe. Vamos orar? Senhor, te agradeço, Pai, por esse momento. Muito obrigado pela tua palavra aos nossos corações. Nos ensina cada dia mais a estar perseverante. Nos ensina, Deus. Queremos te amar mais, queremos te buscar mais, estar mais consagrados diante de ti. Perdoa as nossas falhas, Senhor, contra ti. Nos unge, Senhor, nos enche. Enche-nos com teu Espírito, com a tua unção, com a tua graça. Derrama sobre nós a tua misericórdia. Fica com os teus filhos, dando uma noite de paz, uma noite de tranquilidade, debaixo da tua potente mão, em o nome de Jesus. Se você crê, vamos agora para receber a bênção apostólica. Faça assim para receber sua bênção. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus o Pai, a comunhão e as consolações do Espírito Santo seja com todo o povo de Deus, desde agora e para todo sempre. E só aquele que crê como eu creio diz assim comigo, ó. Amém! Pai do Senhor. Até lá. Domingo tem culto, hein? Domingo.